forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Oh, oh, Tu és, Senhor. Jesus é a única razão da nossa adoração, da nossa alegria, do nosso louvor. Levante um forte aplauso e um grito de júbilo! És Tu, única razão
esperança que anelo ver. Ó Jesus, confiei em ti, fui ajudado. E o que aconteceu? Hoje há gozo em meu coração, com meu canto de louvor. Então louva Jesus, São Paulo! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Põe a mão pra cima e canta. Eu te louvarei. O Senhor recebe nosso louvor. Te glorificarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei. Onde estão os adoradores? Digam! Todo tempo te adorarei. Ronaldo, o que eles vão dizer? Todo tempo te louvarei. Se o seu coração é sincero, abra a sua voz e cante pra Deus! Todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Com nossas vozes, cantemos. Eu tira o pé do chão e canta. Eu te louvarei, te glorificarei, te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu te adoro, Senhor, santo é o teu nome. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Ronaldo, parabéns. Saudamos a amada igreja e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Valeu, obrigado. Convido a igreja agora a se colocar na presença do Senhor e vamos orar a Ele, pedindo a presença dEle no nosso meio. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, ó Pai. Glorificado, meu Deus, entre as nações. Assim, meu Deus, nós desejamos que o Teu nome seja exaltado. Desejamos, meu Deus, que o Teu nome, através da nossa vida, mas seja glorificado. Para tanto, nós pedimos a Tua misericórdia, que venha nos assistir dia após dia, como tem sido feito. Ó Deus, muito obrigado por essa semana que passou. E obrigado por este dia, onde nós estaremos buscando mais uma vez a Tua presença em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Eu convido a igreja para que abra a palavra do Senhor, 2 Reis 16. 2 Reis 16. Nós vamos rapidamente trazer uma meditação da parte do Senhor. 2 Reis 16, de 1 a 4. 2 Reis 16, de 1 a 4. Eu farei a leitura e os amados me acompanham. O reinado de Acás de Judá. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Por quê? Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Agora nós vamos um pouquinho adiante, em 2 Reis, ainda em 2 Reis, e vamos fazer a leitura. Aliás, vocês me acompanham na leitura, onde eu farei 2 Reis 22, vamos começar de 1 a 2. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos lá no verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Verso 10. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Agora nós vamos para o 13. Ide e consultai o Senhor por mim, assim dizia o rei, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. 16 e 17. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. 19. Porquanto o teu coração, isso é o Senhor falando ao rei, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Meus amados,
Nós temos duas histórias de dois reis. Ambos tiveram a oportunidade de fazer o bem diante do Senhor, diante daquilo que ouviam. Um deles escolheu fazer o melhor, buscou a presença do Senhor, se humilhou, chorou de coração, enquanto o outro escarneceu, não deu importância. O que tem acontecido nos nossos dias, meus amados? Parece uma brincadeira. Enquanto existe um protocolo contra o Covid-19, aparentemente é uma coisa simples de se cumprir. Afastamento social, a máscara que incomoda um pouco, uso de álcool em gel, evitar aglomerações e vamos seguindo. Mas infelizmente, nós temos visto o quê? As pessoas burlando esse pequeno mandado do governo, essa orientação. Pessoas se escondendo, fazendo aglomerações, pintando e bordando, brincando com as vidas alheias, não respeitando o decreto, embora sendo humano. Total desrespeito. E quando nós deixamos de cumprir algo que é das autoridades essas que são constituídas pelo próprio Deus, nós estamos pecando. O povo está pecando. O povo continua pecando. Infelizmente, muitos ainda não tiveram a consciência de que isso é um mal, não provocado pelo ser humano. Claro, consequência do ser humano. Mas é Deus que permitiu. Para que eu e você reconheça que nós não somos nada, que nós temos deixado o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e seguido a outros deuses. Muitos têm dado importância muito mais ao que é supérfluo do que aquilo que realmente vale. Muitos têm dado valor à festa do que à vida. Muitos têm dado valor ao lucro do que à vida, se ajuntando de forma desregrada. Pessoas criticam e criticam de forma horrível. Críticas destrutivas. Infelizmente, o descaso tem feito parte. Não se sensibilizam com as pessoas que perderam seus entes queridos. Não sabem ter a sensibilidade de observar aqueles que estão lá. Às vezes nos corredores de um hospital. Às vezes até em casa porque não tem onde ficar. Morrendo à míngua. É muito sério. Mas não basta o Covid. Muitas coisas têm sido acontecido por aí. Essa semana, manchete dos jornais, o casal, isso tem acontecido, não foi agora, isso não é novidade, muitas vezes já aconteceram, mas o mais recente, do filho de 4 anos que foi morto, foi encontrado morto. Uma criança saudável. E a discussão, a mãe tem culpa, o pai tem culpa, o padrasto, sei lá, é padrasto. Uma criança. E assim tem acontecido. E assim está acontecendo. Um dos motivos de oração que nós temos naquele calendário que o pastor fez é buscarmos o arrependimento. Meu amado, arrepender-se de fazer o mal contra o ser humano, sim. Burlar o protocolo contra o Covid, sim. Mas vamos olhar para a nossa vida. Não vamos olhar para os jornais, para os comentários. De repente você tem um mal na sua vida. Já dizia um ditado, tem gente que tem a língua maior que o corpo. Fala o que não deve. Em vez de usar a sua língua, a sua boca para abençoar, amaldiçoa. Isso é pecado. E você acha que o pecado do vizinho é maior que o seu. Aliás, você nem acha que o seu é pecado, você acha que está certo. E assim nós precisamos observar segundo a palavra do Senhor. E você se colocar no espelho. E ver se você está certo. E buscar o arrependimento. Para que Deus possa sarar a nossa terra. Como diz em Crônicas 7,14. Não é isso? Então nesse momento nós vamos orar. Buscando ao Senhor a sua orientação. Buscando do Senhor a misericórdia.
e que Ele fale conosco, que Ele trabalhe na minha e na sua vida, que Ele possa nos lapidar dia após dia, e que nós possamos abrir o nosso coração para que isso de fato aconteça, e intercedermos por esses que estão aí fora, infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de temor ao Senhor, tem pecado dia após dia. E o Senhor é misericordioso, Ele é bondoso, mas Ele é justo. Ele é justo. Ele não erra. E se essa pandemia está do jeito que está, Ele sabe o que está fazendo. Vamos orar? Eu vou pedir ao pastor que esteja orando por nós. Senhor Deus, aqui nos encontramos diante do Senhor. Sabemos, ó Pai, que não somos dignos por nós mesmos de podermos nos apresentar diante de Ti. Conforme verificamos em Tua palavra, no passado a humanidade cometeu erros tremendos, pecados que ofenderam a Tua santidade. E não apenas a humanidade em termos de gentios, povo que não Te conhece, mas vimos que até o mesmo Teu povo, povo escolhido do Senhor em Abraão, cometeu pecados horríveis e foram merecedores, ó Pai, da Tua ira, da Tua disciplina, do Teu juízo. Estamos vivendo um tempo, ó Pai, no qual o Senhor está nos visitando com o Teu juízo. Mas ainda esse Teu juízo é misturado com misericórdia, pois nós temos a oportunidade de buscarmos a Tua face humildemente, de orarmos, de nos convertermos dos nossos maus caminhos, tendo do Senhor 3 promessas maravilhosas: de que o Senhor ouve a oração daqueles que se humilham, de que o Senhor perdoa o pecado daqueles que se quebrantam, e de que o Senhor sara a terra destes. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha sarar a nossa terra da pandemia da Covid-19, mas que o Senhor também venha sarar os nossos corações, porque em muito, ó Pai, temos ofendido a Tua santidade. Livra-nos, ó Pai, de acharmos que somos melhores do que os outros. Na verdade, estamos no mesmo barco. O que nos torna diferentes não somos nós, mas é a Tua graça manifesta para conosco em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e venha nos conduzir para que possamos dar a resposta que o Senhor espera de nós ao nos visitar com a Tua ira. Ó Deus, clamamos agora por aqueles que estão doentes. Lembramos, ó Deus, do nosso irmão Fred. Venha visitá-lo no leito daquele hospital. O Senhor Edjaime, esposo da Umbelina, venha visitá-lo também no leito daquele hospital em Goiânia. Venha visitar o pastor Nerivaldo no leito do hospital ali em São Paulo. Venha visitar a nossa irmã Queriapuque também no leito do hospital em Rondonópolis. Enfim, ó Pai, que o Senhor use de misericórdia para com estas vidas e tantas outras que já temos intercedido e que necessitam do Teu socorro nesse tempo de pandemia. Perdoa os nossos pecados, traga a Tua cura, não apenas na individualidade daqueles que estão enfermos, mas traga a Tua cura para as nações, em nome de Jesus. Amém. O conjunto tem oportunidade. Bom dia, irmãos. Vamos estar nos colocando de pé neste momento, cantando a música Essa Paz.
Enquanto os amados vão se organizando ali, as crianças podem se dividir. Isso. E a palavra está com o pastor. Bom dia, amados, graça e paz, amém? Bem, o nosso irmão missionário Mateus, a nossa irmã missionária Laíse, tiraram alguns dias de férias. Eles haviam planejado as férias para poder irem para o Paraná e também para a Bahia, mas aí por conta da Covid, esses planos não puderam se concretizar. Então aí sentiram no coração de tirar aí uma semana para estarem descansando um pouquinho. Então viajaram para próximo aqui mesmo. Então por isso eu estou com a responsabilidade de estar ministrando o nosso ensino da nossa EBD nesta manhã. E eu quero chamar-lhe a atenção para estarmos abrindo a palavra do Senhor no livro do profeta menor Abacuque, capítulo 1. Livro do profeta menor Abacuque, capítulo 1. Bem, o nosso propósito ao trazermos a nossa lição da escola dominical nesta manhã, à luz do livro do profeta Abacuque, é trazer informações que vai enriquecer a sua mente, o seu coração, acerca deste livro. E assim, estamos trazendo algumas aplicações para a nossa vida. O tempo não nos permite estudarmos todo o livro, mesmo que ele seja um livro pequeno, que possui 3 capítulos, porque é um livro riquíssimo. Então nós vamos estar mais trazendo uma visão panorâmica, falando acerca de quem é Abacuque, por mais que a palavra de Deus não nos dê muitas informações acerca deste homem, mas o conteúdo do seu livro nos traz algumas informações importantes que podem elucidar para nós a pessoa do Abacuque como profeta diante do povo de Deus. E assim trazemos algumas aplicações. Todas as vezes que eu tenho falado sobre este livro à igreja, tenho me detido mais no final do livro, no que se refere ao último capítulo, capítulo 3, que é uma oração em forma de canto, onde nós cantamos o cântico, né? Essa paz que sinto em minha alma, parte do cântico é justamente este relato, este testemunho que Abacuque faz acerca da visão que ele passa a ter diante da revelação que Deus lhe deu.
Então, sem dúvida, se você todas as vezes cantar o cântico Essa Paz que Sinto em Minha Alma, você deve lembrar que este cântico ele está ligado justamente à figura do profeta Abacuque. Vamos então fazer a leitura, Abacuque capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 4. Abacuque, capítulo 1, versículo 1, até o versículo de número 4. Mesmo assentados, diz assim a palavra do Senhor. O título dado pelo parágrafo do capítulo 1, aí o primeiro parágrafo, que é o texto que vamos ler, sugerido pela Sociedade Bíblica do Brasil, é a iniquidade de Judá. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é distorcida. Amém? Vamos orar? Ó Deus, estamos diante da Tua palavra e nós cremos que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, Ele há de nos iluminar na compreensão da palavra revelada a nós. Que possamos, ó Pai, aprofundar o nosso conhecimento acerca deste profeta e da sua mensagem, que isso possa enriquecer, ó Deus, as convicções sobre a soberania do Senhor em conduzir a nossa história, conduzindo-nos a vivermos o princípio básico da nossa caminhada enquanto aqui vivemos. Vivermos pela fé. Pois sem fé é impossível agradarmos ao Senhor, pois é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que o Senhor existe e que o Senhor se torna galardoador, abençoador daqueles que te buscam. Ó Deus, ilumine a minha mente e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possam ser agradáveis diante da Tua presença nesta hora, sendo eu tão somente um instrumento nas Tuas mãos, usado pelo Teu Espírito, para falar ao coração de todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, Abacuque, ele é conhecido como o nosso contemporâneo. Esta é a conclusão que muitos têm feito acerca deste profeta menor. O nosso contemporâneo. E só pela leitura que fizemos destes 4 primeiros versículos do capítulo 1 de Abacuque, nós podemos perceber que o contexto no qual Abacuque está é um contexto que se identifica muito com o nosso contexto, com os dias nos quais nós estamos vivendo, não apenas em Guiratinga, mas também no Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Nós temos visto em muito a justiça sendo distorcida. Nós temos visto em muito a iniquidade se multiplicando. Inclusive o nosso irmão Renato, na abertura, ao fazer a leitura da história dos reis, que é um período próximo ao período de Abacuque, revela justamente esta crise espiritual, esta crise moral que o mundo da época estava vivendo. E não é diferente nos nossos dias. Nós estamos vivendo tempos iguais ou piores do que os tempos do profeta Abacuque. Então, os estudiosos dizem que o profeta Abacuque, ele é o nosso contemporâneo, justamente por causa do nível do contexto idêntico com o contexto no qual nós estamos vivendo. E a mensagem central de Abacuque, meus amados, ela nos leva a perceber e nos revela de forma clara e nítida que o nosso Deus, ele está controlando a história. Então o livro do Abacuque é um livro que dá ênfase para nós
acerca da soberania de Deus, em conduzir a história, em estar observando todos os fatos que sucedem nas nações, nos povos, na vida do seu povo, na vida daqueles que não fazem do seu povo, e Deus então soberanamente, no seu tempo, de acordo com seus propósitos eternos, Ele está então dirigindo e comandando a história de todas as nações. Inclusive, Ele está comandando a nossa história. A história do nosso país, a história da China, a história dos Estados Unidos, a história do Oriente Médio, de Israel e as demais nações dali, a história dos países do continente africano, continente africano, na Ásia, na Oceania, bem como também a história nas Américas. O fato é que há um Deus assentado no alto e sublime trono, e Ele tem o comando e o controle de toda a história nas suas mãos. E aí a pergunta é, por que Abacuque é o nosso contemporâneo? Porque o que ele disse aos judeus serve para o nosso tempo e para o nosso mundo de hoje. É uma palavra muito oportuna para nós hoje. Abacuque, ele se torna atualíssimo, principalmente porque, entre outras, ele responde a uma das mais agudas questões que afligem o nosso espírito humano. Sabe qual é? Como passar da dúvida à fé. Não é verdade que o povo de Deus, eu e você, muitas vezes, somos tomados por tantas dúvidas, e nós então começamos a questionar Deus, ou a pensar que Deus não está agindo, que Deus não está vendo, que Deus não está se importando com aquilo que está acontecendo nos nossos dias e quem sabe nas nossas vidas. Pois bem, é nessa atitude, é nesta reação de Abacuque que também nós encontramos a sua atualidade para com o tempo no qual nós vivemos. Por quê? Porque as suas questões, os seus questionamentos levantados a Deus, ajudam-nos a responder como sair das dúvidas para a fé. Portanto, a sua atualidade é extraordinária, pois ele trata dos nossos problemas, dos problemas atuais nos quais eu e você estamos vivendo. Mas, em primeiro lugar, vamos verificar a identidade do profeta. Quem foi Abacuque? Vejamos comigo aí novamente o versículo 1. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Diferente de alguns outros profetas, a palavra de Deus não diz de quem Abacuque é filho. No caso, Jonas, outro profeta menor, o texto fala. Jonas, filho de Amitai, e assim por diante. Mas aqui é simplesmente dizendo, sentença revelada ao profeta Abacuque. Abacuque, meu amado, ele é o 8º dos profetas menores. São 12. O nome Abacuque, qual o seu significado? Meus amados, não há um consenso acerca do significado do nome de Abacuque. Alguns entendem que o significado do nome Abacuque é aquele que abraça. Por quê? Porque o radical do seu nome, no hebraico, é o radical do verbo abraçar. Contudo, outros estudiosos imaginam que o nome de Abacuque é um nome babilônico e que se refere a uma planta ornamental de jardim. Enfim, não há um consenso. Alguns preferem entender que o significado do nome Abacuque é abraçar. Inclusive, Jerônimo, o tradutor da Vulgata, ele entendeu que fosse abraço, mas o abraço de luta. E aí ele entende porque ele lutou contra Deus, em razão dos seus questionamentos, em razão dele estar ficando perplexo por conta da maneira de Deus agir, e ele não entendendo a maneira de Deus agir. Então Jerônimo, ele toma como sentido de abraço, como que Abacuque lutando contra Deus. O fato é que nós não temos assim nenhuma informação precisa. Alguns acham que Abacuque seja da tribo de Levi.
por causa do terceiro capítulo do seu livro. Porque o terceiro capítulo do seu livro é uma oração feita em poesia hebraica. Né? Então é uma oração que foi cantada, que tinha música. Então, pensando nos levitas, que eram responsáveis pela adoração e louvor ao Senhor, alguns presumem que Abacuque seja da tribo de Levi, mas não temos, é apenas um indício acerca disso. Mas a localização histórica de Abacuque não é difícil de nós compreendermos. O período que Abacuque viveu e o drama que o levou a estar perplexo diante do contexto no qual ele viveu. Em seu livro, por exemplo, os caldeus são mostrados, que são os babilônicos, como poderosos e como a força militar bem conhecida. Se você verificar aí no versículo 5, né, até o versículo de número 11, vai falar que Judá será castigado pelos caldeus, referindo-se a quem? A Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, observem que o seu livro, ele fala sobre os babilônicos, né, como uma potência mundial que está surgindo e que está dominando o mundo da época e conquistando os povos. Né? Então a invasão deles sobre Judá é mostrada por Abacuque como algo que vai acontecer por certo e com certeza. Isso pressupõe que o feroz poder assírio já havia declinado, porque o reino que dominava o mundo antes dos babilônicos era a Síria, com a capital em Nínive. Lembra que Deus havia levantado o profeta menor Jonas para poder anunciar a destruição de Nínive? E quando ele traz a palavra de juízo de Deus, o rei e todo aquele povo se arrepende, pedindo a misericórdia de Deus, e Deus então não traz o juízo e não cumpre o seu juízo naquela época de Jonas sobre Nínive. E depois Nínive é destruída 150 anos depois, porque aquele rei e aquela geração morrem e surge novamente uma geração perversa, ímpia, porque havia já um decreto de Deus de trazer juízo contra os assírios. Então, a queda da Síria ela havia se dado em 612 a.C., quando destruíram, né, os caldeus, destruíram, né, a Nínive, a capital da Síria, né, evento esse que fora profetizado pelo profeta menor Naum. Então Naum profetiza a queda de Nínive e ela acontece pelos caldeus. Agora Abacuque, ele está então depois do período de 612 a.C. Então Abacuque, ele é um profeta que surge no período posterior. E seu anúncio é que os caldeus estarão agora conquistando o reino de Judá. Lembra, o reino de Judá foi dividido em dois reinos. O reino de Israel, que já havia sido destruído, e agora o próximo que haveria de sofrer o juízo de Deus seria o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. E Abacuque nada mais está o quê? Vendo e tomando conhecimento de que o juízo de Deus agora está chegando ao reino de Judá. No entanto, meu amado, há algo notável em Abacuque, que o torna absolutamente distinto de todos os outros profetas. Você não encontra, por exemplo, no livro do profeta menor Amós, você vai encontrar Amós pregando contra as nações gentias, como no capítulo 1 de Amós. Você vai encontrar Amós pregando contra o reino de Judá, que vai ser punido pelos caldeus, no capítulo 2. Você vê Amós profetizando contra Israel, que é o reino do norte, com a capital em Samaria, no capítulo 3. Vemos, por exemplo, no livro do profeta maior Isaías, no capítulo 1 ao capítulo 3, pregando contra o povo de Deus, e no capítulo 14 ao capítulo 15, profetizando contra as nações ímpias e gentias. E assim acontece com os demais profetas. Dentro do conteúdo da sua mensagem, há mensagens dirigidas contra ou
o reino do norte ou o reino do sul, reino de Israel ou o reino de Judá, ou contra as outras nações. Agora em Amós isso não acontece. Amós é diferente. Abacuque é diferente. Abacuque aqui, ele questiona o próprio Deus. Ele questiona o próprio Deus. É um tipo estranho de profeta. Por quê? Porque as suas queixas não são dirigidas contra os pecadores, como o reino de Judá. Não é dirigida contra os caldeus, a Babilônia, dirigida por Nabucodonosor, que haveria de trazer juízo ao reino de Judá. Não, a sua palavra é dirigida a Deus. É diferente também porque ele não se encontra no seu livro expressões tipo assim, como nos outros profetas. Assim diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. Não. Então Abacuque, ele é todo peculiar e exclusivo na sua maneira de trazer a sua mensagem. Ele vai a Deus com indagações e questionamentos. E nós podemos observar isso. Veja que a partir do verso de número 2 até o verso de número 4, nós temos aqui Abacuque fazendo perguntas. E todas as suas indagações, elas são dirigidas a Deus. Não é dirigida ao povo de Judá, não é dirigida aos caldeus, mas é dirigida a Deus. Por isso, acertadamente, tem um comentarista que ele fala que o título deste profeta, ou deste livro do profeta Abacuque, seria Problemas de Fé. Por quê? Porque ele tem dúvidas, ele sabe quem Deus é, ele não está duvidando de Deus. Mas quais são as dúvidas de Abacuque? As dúvidas de Abacuque se referem à maneira de Deus agir. Entender a soberania de Deus. Compreender o contexto no qual ele está, o seu povo está, e a maneira que Deus lhe mostra que Deus agirá no seu contexto. Então são questões de fé que são levantadas por Abacuque. Abacuque, portanto, ele se torna um profeta em crise, no meio de uma crise. O povo de Deus está em crise. O povo de Deus vai sofrer o castigo e a vara de Deus. E ele então entra em crise. E ele começa então a falar com Deus. No início da sua obra ele mostra perplexidade. A violência cresce e Deus não toma providência alguma. Talvez, meu amado, você deve estar da mesma forma em muitos momentos pensando, a pandemia está aí, cadê Deus? Trazendo a providência. Por que que Deus não nos livra desta pandemia? Por que que Deus não nos livra desta peste? Abacuque vê que o homem justo está sendo explorado e massacrado pelo homem corrupto, e Deus não se mostra, se mostra um pouco absolutamente apático, indiferente a isto. Talvez, meu amado, você olha para o Brasil, né, e você vota num presidente, vota num prefeito, num deputado, num senador, e você tem aquela expectativa de que, não, agora o nosso país vai mudar, agora o nosso país vai tomar um novo rumo. E quando você percebe, as coisas continuam na mesma situação, as coisas não se resolvem. A corrupção continua, a justiça ela está totalmente sendo parcial em muitas situações. Muitos estão sendo explorados, muitos estão, através da corrupção, abusando do poder, trazendo para si benefícios, como a gente está vendo. Meus amados, esta pandemia, ela está revelando a podridão nossa. Por quê? Porque nem a morte das pessoas, como está acontecendo, tem sensibilizado muita gente. Vemos aí governantes aproveitando da crise que a pandemia trouxe para se beneficiarem, desviando recursos. Então esta pandemia, ela está fazendo minar muita coisa que o mundo não via. Por quê? Porque a exploração, a violência, a maldade, a iniquidade estão aí latentes e presentes.
Vemos um mundo, que quer justiça, mas que não pratica justiça. Vemos autoridades que não dão exemplo de justiça. Querem que o cidadão seja justo, mas ele não é justo no que faz e na maneira de governar. Então, meus amados, é algo tremendo quando nós olhamos para esse contexto. E Abacuque, então, ele fica perplexo. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo, Judá está cada vez mais mergulhada na iniquidade, na injustiça. E ele então começa a perceber e ver estas coisas, e ele quer a justiça de Deus. Ele quer que Deus intervenha. E ele olha e parece que Deus está parado, parece que Deus está indiferente, apático a tudo que acontece. Mas o mais interessante de Abacuque é que Abacuque ele é um homem honesto. Por quê? Porque ele tem dúvidas e ele expõe corajosamente as suas dúvidas diante de Deus. Acatar a soberania de Deus, meu amado, aqui temos a nossa primeira lição. Não significa suicídio intelectual, que Deus nos proíbe de pensar. Se observarmos, meus amados, atentamente os servos de Deus, em toda a Escritura, nós vamos ver claramente que o Deus da Bíblia é o Deus que dialoga com seus servos. Principalmente o livro de Salmos, nós temos muitos questionamentos do salmista, o próprio livro de Jó, ele questiona Deus e diz a palavra do Senhor que Jó não pecou em nada contra Deus, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, Deus não, ao pensar na soberania dele, Deus não nos tira a liberdade de podermos tirar diante dele as nossas dúvidas. Então, portanto, Abacuque não é um incrédulo, mas um sincero e honesto profeta a falar com Deus. Por quê, meu amado? Porque a fé não anula a razão, pelo contrário, a fé ilumina, esclarece e reorienta a nossa razão. Pensar não é pecado. O pecado do primeiro casal, Adão e Eva, foi usar o mal, a razão. Expor as dúvidas a Deus mostra-nos que somos pensantes. E isto não é falta de fé. É a manifestação de confiança na bondade de um Deus que nos compreende e a quem nós podemos nos dirigir livremente. A Bíblia de Jerusalém, ela tem uma nota muito interessante sobre Abacuque, que eu quero passar para os irmãos. Ela diz o seguinte: no quadro da doutrina dos profetas, Abacuque apresenta uma nota nova. Ousa pedir a Deus conta do seu governo do mundo. Certamente Judá pecou. Só que aí ele pergunta: mas por que Deus, que é santo, que tem olhos demasiados puros para ver o mal, escolhe os bárbaros caldeus para exercer sua vingança? Por que faz que seja punido o mal por alguém pior do que ele? Porque parece colaborar para o triunfo da força injusta? Por quê, meus amados? Ele começa a questionar Deus. Ele vê a iniquidade que está multiplicando, a injustiça que está reinando, e Deus parece não fazer nada. Depois, ele tem de Deus a revelação de quê? De que Deus vai fazer. E vai punir a iniquidade de Judá através dos caldeus. Aí Abacuque entra em parafuso. Por quem são os caldeus? Um povo muito pior do que o povo de Judá, em termos de vida pecaminosa, um povo pagão. Aí Abacuque entra em parafuso. Como pode o Senhor punir o nosso povo, usando um povo que é muito mais pecador diante do Senhor do que Judá? Então veja que Abacuque ele entra nessa questão, e aí, meu amado, é o problema do mal colocado ao nível das nações, e o escândalo de Abacuque é também o que? É o escândalo de muitos de nós. Abacuque aborda um dos problemas que mais tem angustiado o homem em todo o curso da civilização humana. Por que o mal prospera?
Onde está Deus que vê tudo o que se passa, que tem poder para intervir e sanar o problema, mas que se omite e nada faz? Vale a pena crer num Deus como este? Então, esta é a questão. A perplexidade de Abacuque é esta. E talvez, meu amado, você, no exercício da sua fé, também tem trazido na tua mente, no teu coração, tais dúvidas, tais questões de fé. E aí, meus amados, são as respostas que Abacuque, o profeta inquiridor, nos dá no seu livro, diante dos seus questionamentos a Deus. E aí nós temos aqui no texto que lemos, no primeiro capítulo, versículo 1 ao versículo de número 4, temos aqui o quê? A primeira lamentação do profeta. Nós temos duas lamentações do profeta, e aqui temos a primeira lamentação do profeta. Então, a decadência da injustiça, notem, é esta a primeira lamentação do profeta. Vejamos novamente. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O que incomoda Abacuque são 4 coisas. Primeiro, é a demora de Deus agir. Abacuque, ele tem a leitura do seu tempo, ele vê a injustiça reinando, imperando, os homens maus praticando as coisas, e ele não vê Deus agindo. Então, na visão dele, Deus está demorando. Até quando, Senhor? E talvez na sua visão, Deus está demorando a acabar com esta pandemia. Até quando, Senhor? Outra questão que leva Abacuque a entrar em crise é o silêncio de Deus. Porque ele clama a Deus, ele conversa com Deus, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Há momentos que Deus, ele silencia. E se nós observarmos na palavra do Senhor, o silêncio de Deus, geralmente ele precede o seu juízo. Lá em Apocalipse nós temos um momento onde fala que no céu houve meia hora de silêncio, na abertura do 7º selo. E depois vem o juízo de Deus. Então Abacuque, ele quer uma resposta de Deus, ele fala com Deus e Deus não lhe responde. Deus parece que não está escutando a sua oração, Deus não está escutando o seu clamor. Meus amados, isso nos incomoda também. Nós temos orado, não é verdade? E Deus parece que está silenciado. Porque oramos e não estamos ouvindo dele respostas para aquilo que estamos pedindo. Não é verdade? Então o silêncio de Deus também causou perplexidade em Abacuque. Uma outra coisa que também causou perplexidade em Abacuque foi justamente esta questão. Deus puniu o povo dele usando um povo muito mais perverso do que o povo dele. Então, na leitura de Abacuque, peraí, Senhor, vale a pena praticar o mal? Porque quem vai nos punir é alguém que está praticando maldade. São os babilônicos, os caldeus que estão assolando o mundo. E uma outra perplexidade que Abacuque tem no seu coração é justamente o jeito de Deus agir. A maneira de Deus agir. Por quê? Porque Deus vai usar um povo mau para punir o seu povo. Então isso gera no coração de Abacuque inquietações. E talvez, meu amado, nós estamos vivendo um tempo no qual você está com muitas dúvidas no seu coração. Então se faz necessário você sair das dúvidas e ir para o campo da fé. O tempo não nos permite, mas numa outra oportunidade nós vamos seguir um pouco mais
falando sobre a resposta que Deus dá a Abacuque e a compreensão que ele tem desse contexto todo. Mas nós podemos tirar algumas lições preciosas, as quais eu quero finalizar. Primeira delas, Deus disciplina o seu povo. Judá é povo de Deus. E Deus está dizendo, eu vou disciplinar o meu povo. Então, por que Deus disciplina o seu povo? Porque Deus é santo. E sua disciplina visa gerar santidade na vida do seu povo. O Renato leu um texto falando do rei Manassés. O rei Manassés foi o reino de Judá que chegou no extremo do pecado diante de Deus. Ele sacrificou o próprio filho. Depois ele se arrepende. E por causa desse pecado, Deus então diz, não vou mais reter o meu juízo sobre Judá. Só que aí surge o rei Josias. O rei Josias, o rei seguinte, o que ele faz? Ele lê a palavra, ele se arrepende, busca o Senhor. O que Deus faz? Deus não traz o juízo a Judá no reinado de Josias. O fato de Josias buscar o Senhor e fazer as reformas não fez com que Deus deixasse de trazer o seu juízo sobre Judá. Por quê? Depois que Josias morreu, veio o filho dele, os outros reis, até chegar Joaquim, o rei de Judá na época de Abacuque, todos estes fizeram o mal perante o Senhor. E a sentença de Deus dita a Manassés, ela agora vai se concretizar, sem falta. Por isso o versículo 1, a tradução aí que diz, né, a sentença revelada ao profeta Abacuque, a melhor tradução seria o peso que Abacuque viu. O que é sentença? Já é o que? O resultado, já é a conclusão de um julgamento. A sentença já está lavrada por Deus. Judá vai ser arrasado pelos caldeus. Então, o peso da mão de Deus. É essa leitura do profeta Abacuque. A mão de Deus está pesando. E a mão de Deus pesa. Quando ela pesa, ela traz disciplina para o povo dele. Porque ele é santo e a disciplina de Deus visa o quê? A santidade. Outra lição, Deus em sua soberania e glória, tanto usa os ímpios, quanto exerce juízo sobre eles. Deus usa o ímpio e exerce juízo sobre o ímpio. Deus revela a Abacuque que depois ele traria juízo sobre os caldeus, através dos medos persas. Quando, lembra Daniel, na Babilônia, os caldeus foram subjugados pelos medos e persas. Terceira lição, sobre alguns ele pesa a mão para acordá-los para a salvação, e sobre outros para a condenação. A mão de Deus está pesando através dessa pandemia sobre nós. Alguns para a salvação e outros para a condenação. Muitos estão partindo sem Cristo. Outros estão partindo com Cristo. Então, a mão de Deus está pesando, trazendo salvação sobre uns e condenação sobre outros. E por fim, os servos de Deus vencem por sua fé em Deus. Porque é no livro do Abacuque que Abacuque então tem a revelação de Deus, no capítulo 2, dizendo que o justo vive pela fé. Então, nesse tempo no qual nós estamos vivendo, Deus está pesando a sua mão. Está trazendo juízo, misturado com misericórdia. E o juízo dele está trazendo salvação para muitos, está trazendo condenação para muitos. E sobre o povo de Deus nesse tempo, Deus está trazendo disciplina. Por quê? Porque ele é santo e ele exige do seu povo santidade. Sede santos como eu sou santo. E aí a pergunta que fica qual é? Qual a resposta que eu e você estamos dando à mão de Deus que está pesando sobre nós?
que possamos dar a resposta de obediência, nos santificando ao nosso Deus. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela nos mostra que o Senhor é o Deus soberano que governa toda a história. E o Senhor, ó Deus, com a tua mão age, trazendo misericórdia e juízo. No tempo do Senhor, do jeito do Senhor. Porque o Senhor é soberano. O Senhor não precisa de ninguém para te aconselhar como agir. O Senhor é aquele que tem as rédeas da história nas tuas mãos. E nós sabemos que nesse tempo no qual nós estamos vivendo, um tempo no qual a iniquidade tem chegado diante do Senhor e tem lhe provocado a ira. E por isso o Senhor tem nos visitado com esta pandemia. Temos a sentença do Senhor sobre nós nesse tempo, com esta pandemia. Assim como o Senhor levantou os caldeus contra o reino de Judá, o Senhor levantou contra as nações esta pandemia nesse tempo. E conforme nós falamos e observamos na tua palavra, sobre o teu povo o Senhor está disciplinando, chamando o teu povo à santidade. Nesse tempo o Senhor está chamando muitos à salvação e trazendo muitos à condenação eterna. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos viver pela fé, crendo que o Senhor está soberanamente no controle de todas as coisas. E que assim possamos nos render ao Senhor como Abacuque, dizendo, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelha nos currais, no aprisco, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Que a nossa alegria seja o Senhor, que seja a presença do Senhor conosco, e não as coisas que porventura o Senhor possa nos dar, que nós achamos boas sobre a nossa vida neste mundo. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos, sabendo que o Senhor governa as nações, e o Senhor está conduzindo a história da humanidade, chamando e preparando um povo para estar com o Senhor na eternidade. É no nome de Jesus que assim oramos e rogamos a tua misericórdia e o teu perdão. Amém, Senhor. Podeis sentar, finalizamos a nossa EBD neste momento. Que Deus abençoe a sua vida. Às 10 horas teremos o culto, que vai ser transmitido online. Que você possa estar nos acompanhando também. E que Deus abençoe você que esteve nas redes sociais também conosco nesta manhã. Que o temor ao Senhor esteja presente no seu coração. E que você não venha duvidar da soberania de Deus. Mas que você possa buscar pela fé, saber de Deus, como Ele age, para que você possa se conduzir na dependência dEle, como Abacuque, exultando nele, que é o Deus da sua salvação. Tenhamos todos, portanto, um bom dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.